Se você pensa que seguro é só para sua casa ou para o seu carro, esse episódio é para você. Conversei com Paula Mota sobre seguros empresariais, governança e gestão de riscos. Olá, sejam bem-vindos ao José Adriano Talks. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe, Grupo LPJ e KT Group. Hoje nós falaremos sobre prevenção como estratégia, o que as empresas ainda não entenderam sobre risco. E para essa conversa eu recebo aqui a Paula Mota, sócia proprietária da BHR Corretora de Seguros. Paula, muitíssimo bem-vinda. Imagina, foi ótimo, prazer imenso estar aqui com você. Obrigado. A Paula é uma podcaster. Há quanto tempo? Já tem 3 anos. 3 anos. É engraçado estar do lado de cá. Então, vamos nos vingar aqui agora, todos que já participaram do podcast da Paula. Ela Tá Que Tá, é o podcast da Paula. E, Paula, para a gente começar aqui a falar um pouco de risco e governança, o que uma boa governança tem a ganhar quando enxerga o seguro como uma parte estratégica? Eu acho assim, Zé, hoje em dia, falar em governança sem falar em mitigação de risco não é uma boa governança, né? Já foi o tempo em que seguro era um custo, era uma obrigação, né? Hoje em dia, uma governança que não pensa em mitigar os seus riscos com boas estratégias em seguro é uma governança que não está atenta ao processo, né? Porque eu acho que dentro da governança a mitigação de risco eu vi até num podcast anterior seu que você brincou em relação a passar o G para frente, né? Eu também acho, né? O capitão tem que estar na frente, a governança tem que estar na frente do ESG, né? Então eu acho que você tem o seguro aí como um grande aliado nessa jornada. Porque uma certeza que a gente tem é que alguma coisa acontecerá, né? Com mais ou menos gravidade, mais rápido ou não tão rápido, mas alguma coisa pode acontecer e aí a gente precisa estar, de alguma forma, mitigando isso, né? Resguardado, né? Sabe, Zé, em alguns países é muito comum já a cultura do seguro em você chancelar todas as conquistas com uma pólice de seguro. Então, imagina, vamos falar de seguro de pessoas, a gente está falando de empresarial, mas você conquista um consultório odontológico, né? Formou, vai lá ter suas primeiras experiências, você pode errar. Até uma pessoa mais experiente pode errar profissionalmente. Então, ela chancelaria ali aquela conquista, não colocaria em risco o patrimônio dela. O próprio patrimônio, o escritório, o consultório, ele tem como ser mitigado o risco. Então, o seguro ele é para prevenir a perda repentina, que pode ou não acontecer. Mas a partir do momento que isso está inserido no cálculo empresarial ali de governança, você tem a certeza que se acontecer, você não vai ter grande impacto. Então, é antecipar um grande problema. Mas como você puxou para a pessoa física, eu acho que isso ajuda o pessoal a entender melhor as possibilidades e também os riscos, né? Então, o Brasil é muito diferente do resto do mundo. O Brasil é da natureza do brasileiro não ter essa cultura de seguro, ou eventualmente de nem saber direito. Na verdade, a população que possui seguro, pessoa física, é muito baixa, realmente. Então, não é que seja diferente do resto do mundo. O americano ele tem mais uma consciência em relação ao seguro. Mas, assim, de uma forma geral, as pessoas ainda têm a cultura de ver o seguro como um gasto, né? E não como uma segurança. Mas isso pós-pandemia, principalmente seguro de pessoas, seguro de vida, pós-pandemia, as pessoas começaram a ter uma consciência de que qualquer idade pode estar cometida por uma fatalidade, né? Então, eu acho que esse cenário vem mudando muito. Eu estou muito positiva em relação a isso, porque tanto as empresas, quanto o acesso à informação, quanto a cultura, quanto a troca de experiência e network entre gestores, isso faz com que as pessoas falem, olha, se na minha empresa eu não estou fazendo isso, na empresa tal, tá, ele tem esse... Então, acho que as pessoas estão mais conectadas, isso ajuda a cultura também a disseminar. Então, eu acho que a gente está avançando bastante. O Brasil ainda tem muito espaço, muito mercado. Mas, por exemplo, a gente talvez ainda fale aí das novidades em seguro. Você vai ver que tem coisas algumas soluções em seguro que se mitiga todos os riscos, né? Então, acho que não. Acho que as pessoas já vêm se conscientizando aos poucos. Mas ainda preocupam mais com coisas do que com pessoas. Mais com coisas do que com pessoas. Sim. Então, mesmo que a pessoa tenha consciência do seguro e tal,
ela acaba direcionando isso para o carro ou para o imóvel, por exemplo, né? Ou falando na pessoa física, né? Para a Sim, gente sim. chegar daqui a pouco de volta na pessoa jurídica. E aí ela pensa que é aquilo ali que é seguro e é naquilo que, quando tem consciência e quando faz, é nessa linha que ela vai. A gente brinca, né, que já aconteceu, já é uma brincadeira, mas na verdade isso já aconteceu tanto com colegas corretores quanto conosco, de numa fatalidade na perda de um líder familiar, por exemplo, a esposa ligar, a viúva ligar no escritório para saber se tinha alguma pólice vigente e a gente passar pelo constrangimento de ter oferecido, a pessoa não ter, não querer fazer e a gente dizer, não, aqui só estava segurado o carro e a casa, Uhum. né? E a gente brinca que a gente vai desenvolver um termo para a pessoa assinar, foi oferecido, né? É Mas boa. Estou, a minha parte eu fiz, né? Mas não, brincadeiras à parte. Mas é uma preocupação. Acho que aí vem sim da questão cultural mesmo, das pessoas não se colocarem no lugar, né? Não imaginarem naquela situação de que pode acontecer, né? Um imprevisto, que é um imprevisto. E das empresas que vocês atendem, a maior demanda vem de pessoas que têm uma consciência do seguro, ou vem de uma governança da empresa, ou de uma exigência de um cliente? Como é que isso acontece na prática aí para a gente trazer a cultura para a governança das empresas? Excelente pergunta. Eu acho que acontece de todas as formas. Vem uma exigência, às vezes, de cliente. Olha, o cliente me exigiu uma pólice de garantia. Olha, eu preciso fazer pela legislação seguro de vida para os meus funcionários. Então, vem do cliente, vem da legislação e vem de um líder muito consciente. Falando, "Não, eu sei que isso, por exemplo, o seguro de D&O, né, que ele é um seguro de responsabilidade civil para tomadas de decisão de diretoria. Ele coloca o patrimônio dele em risco numa tomada de decisão que ele possa vir a causar um prejuízo financeiro para investidores, etc. Então, um líder, né, um diretor que não se atenta a isso, ele fica inseguro até para tomar as decisões, né? Pode acontecer. Então, eu acho que cada etapa de proteção ela tem uma função. E aí, então, acho que a gente tem todos os perfis aí. Mas, como eu te disse, está crescendo cada vez mais a consciência, principalmente por parte da governança. Mas partindo desse exemplo seu aí do GNO, que eu acho que é bom você também explicar um pouquinho mais, Uhum. até porque tem algumas Variações. variações, né? Então vamos dizer assim, eu como um pequeno ou médio empresário, eu deveria, né? Eu deveria olhar e ter, porque seria o básico das decisões que eu tomo ali enquanto diretor da empresa, como exemplo. E aí, óbvio que quanto maior a empresa, maior vai ser a cobertura e os impactos disso, né? Uhum. Na verdade, você tem o desdobramento desse tipo de seguro é sempre uma responsabilidade civil que você pode ser citado por algum erro ou omissão que você cause prejuízo financeiro a algo ou a alguém, né? Então, no caso da diretoria, ela está resguardando as decisões de tomada de decisão, que vão impactar diretamente investidores ou, né, transparência da empresa. No caso do E&O, é a responsabilidade civil, aqui a empresa pode ser citada por alguma falha operacional. Então, uma perda de prazo, por exemplo, escritório de advocacia, perda de prazo, que é a responsabilidade civil profissional, né? Um engavetamento de processo, então, várias coisas que você pode prejudicar o cliente, né? Ou alguém de fora, ou um próprio funcionário. Então, tudo que tem de responsabilidade da empresa, ele pode ser blindado com segurança com um tipo de seguro específico. E é a função de quem está intermediando ali fazer esse diagnóstico, né, das necessidades de cada empresa. Você falou do pequeno para o grande. Por exemplo, a gente hoje tem o seguro cyber, né, que é um seguro relativamente novo e que as pessoas pensam, só empresa grande precisa, porque tem vazamento de dados. Não. Há pouco tempo indenizou-se uma padaria que teve um vazamento de dados que a operação dela parou, então ela deixou de ter funcionamento, então ela teve prejuízo. Então não é só o vazamento de dados de cliente, né? A gente está nós estamos conectados, então tudo é Sim. mitigado. E aí, nessa hora, entra uma consultoria para entender o que é a empresa, para propor o que vai ser necessário, o que vai cobrir, porque o seu exemplo do cyber Uhum. depende da empresa, ele vai ser mais ou menos sempre importante, mas Sempre eu digo, importante. se é uma empresa que tem, por exemplo, soluções na nuvem e que aí aumenta o risco de uma invasão,
por exemplo, né? Então, a empresa, se não tem, você vai dizer, não, isso aqui não teria como vocês não ter, né? Vocês deveriam ter como exemplo. É muito importante que esse diagnóstico de quem vai estar, né, assessorando, do corretor, seja um diagnóstico personalizado. Porque a gente primeiro tem que entender o tipo de governança daquela empresa, né, o estilo de governança daquela empresa, a tomada de decisão, os riscos que ela corre. Então, o seguro ele é feito sob medida também, para cada tipo de empresa. Então, a gente tem os seguros que são quase que obrigatórios na questão de necessidade, não obrigatório por lei, né? Mas existem os seguros que vão complementar a sua atividade específica, né? Então, um ataque cyber, um seguro cyber, o de responsabilidade civil profissional, o seguro para funcionários, tudo isso. E pensa, vamos falar de uma empresa de médio e grande porte também. O tanto que isso passa uma transparência, uma confiabilidade, tanto para o cliente, quanto para o investidor, quanto para quem quer que seja que vá lidar diretamente com aquela empresa, saber que a empresa ela se resguarda, ela se preocupa e ela, por estar mitigando riscos, ela tem que fazer uma triagem. Então, ela também antecipa alguns riscos. O seguro cyber ele é muito assim, né? Primeiro, faça um diagnóstico de como está a empresa, faz uma melhoria nas proteções e chancela com o seguro. Então, isso é importante, porque no exemplo do seguro cyber, provavelmente a empresa, para ela estar apta, não sei qual é o termo adequado, mas se houver uma invasão, por exemplo, no seu exemplo da padaria, para ela conseguir ser indenizada, ela vai ter que ter as evidências de que ela fez aquilo que ela se comprometeu a fazer, né? Exatamente. Que aí entram as demandas normativas aí, ou as recomendações de ISOs da vida, né? No caso do cyber, a seguradora ela atua muito no antes também. Então, é como se ela estivesse fazendo as instalações dos extintores, né? Para traduzir para o pessoal. Então, ela ajuda junto com a área de tecnologia da empresa, se não tiver área de tecnologia, com quem é que faz a manutenção ali das máquinas, né? As portas de saída. Porque o seguro cyber, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não é, a finalidade dele não é pagar uma indenização para o criminoso, né? É recuperar os dados e possíveis indenizações, desdobramentos desse vazamento de dados. Então, já aconteceu de chegar a indenizar, de ter que pagar, né? Já, mas é o último recurso. Então, o que eles fazem? Eu brinco que o ataque cibernético geralmente é sexta-feira, no final do dia, para deixar o TI doido, pagando hora extra para plantão de funcionário e a operação toda para, todo mundo fica de plantão ali 24 horas. A seguradora entra com uma equipe técnica, né, de salvamento desses dados. Certo. Ela vai tentar recuperar o backup que ela já tinha ensinado a fazer, né? Então, ela vai primeiro saber onde está saindo o vazamento. Então, estanca a saída de dados. Derruba o sistema, estanca a saída e vai levantar para voltar às atividades da empresa, né? Para voltar à operação da empresa. Nesse meio tempo, tudo pode ser coberto, o custo com funcionário, com hora extra, com possíveis indenizações a clientes se houver vazamento de dados. Então, toda essa estrutura ela é coberta pelo cyber. Desde que a empresa tenha cumprido, Sim, né, que sim, penso eu, as proteções. que seja bem complexo, e que aí eu acho que entra muito a questão da governança também, né? Porque se a empresa simplesmente faz um seguro, pegando o exemplo do cyber, que depois a gente explora os outros, né? Mas pegando o exemplo do cyber, né? Para a empresa fazer um seguro cyber, ela tem que ter o mínimo de segurança e privacidade para que ela possa se candidatar, porque não deve ser um seguro de aprovação fácil, certo? Ele mas ele tem que ser bem feito, como todo seguro, né? Porque a gente não faz seguro para não ser indenizado, a gente faz se houver necessidade de ser indenizado. E tem uma coisa interessante que você citou da governança, que antigamente, quando começou -se a comercializar o seguro cyber, a gente falava com a parte de TI e o pessoal do TI vedava. Falava assim, não, é como se eu não estivesse fazendo o meu trabalho. E não é. É uma parceria, pode acontecer, todo mundo está sujeito, né? Na área de tecnologia, os desdobramentos, as novas estratégias no crime estão cada vez Sim. mais elaboradas, né? Então, é um trabalho de parceria e é um trabalho que a governança tem que determinar que é parceria, né? É mitigação de risco que pode acontecer, está todo mundo sujeito a isso. E hoje as demandas que vocês têm, por exemplo, de seguro cyber, ela vem da governança, do financeiro, do TI, de que áreas da empresa vocês veem que
procuram vocês para demandar esse seguro hoje? Para a gente ter uma visão aqui, Governança. mesmo que, né, Geralmente é da governança, que foi alertada por alguém, né? Então, a governança que nos procura, ou o próprio cliente nosso que tem outros seguros que a gente acaba falando, e como a gente já tem um formato de consultoria, a pessoa acaba vendo a necessidade dentro daquele diagnóstico que a gente não fez. sabia que existia, fica sabendo, entende e aí gera demanda. E nos últimos tempos tem tido seguros mais inteligentes e mais amplos, né? Porque você citou só 2 exemplos aqui. Então, assim, nós temos uma gama hoje de quantos tipos de seguros empresariais? 30, 50? Sendo Nossa, que 2 ou 3. Então, assim, o que a gente tem hoje para que o pessoal possa entender, né? E até assim, se eu tenho hoje um ou outro, eu não tenho nenhum, qual o primeiro passo, né? Então, o que tem hoje no mercado para poder ajudar as empresas na governança? na governança. Então, vamos falar do mais recente, que é uma novidade que tem aí 1 ano, talvez 1 ano e pouquinho no Brasil, que está começando agora, que é o seguro de M&A, né? Para fusões e aquisições. Esse seguro, ele vai trazer uma segurança jurídica para quem está adquirindo uma empresa M&A, né? Para quem não sabe, é a fusão, né? Compras e aquisições. Então, para quem está adquirindo ou para quem está vendendo, não ter surpresas pós-assinatura de contrato. E ele pode ser contratado por qualquer uma das 2 partes. Pode ser contratado por qualquer uma das 2 partes, mas a intenção é sempre que não haja surpresa pós-assinatura do contrato. Isso é ótimo, porque acelera o processo de fusão, traz segurança jurídica, mitiga riscos de informações que foram omitidas, ou, por exemplo, algum processo trabalhista que surja depois e que às vezes a pessoa não tinha conhecimento. Então, é um seguro bem legal que está chegando. Ajuda por exemplo, a aceitação de investidores estrangeiros para essa empresa, às vezes, no Brasil, porque eles já estão acostumados com esse tipo de seguro fora. Então, vão modernizando o nosso cenário empresarial. Então, esse é o último ali de novidade. Mas deixa eu te perguntar, você vai falar de outros? Então, segura só um pouquinho para eu te perguntar o seguinte. Pegando um exemplo de uma empresa que fez um M&A, aí eu vou olhar mais para trás para facilitar o exemplo, porque até tem casos novos aí, mas eu vou para trás. Se você pegar uma empresa fez um M&A com a Oi ou com a Americanas, antes do processo de recuperação judicial, e aí como exemplo só, não precisa ser tecnicamente no detalhe, mas aí fez o M&A, tudo bonitinho, todo mundo assinou, e aí entrou em recuperação judicial, né? E aí, pô, isso aqui já não tem nada a ver com aquilo que foi. Eu tô falando de uma coisa recente, né? Que tem acabado de acontecer, porque se aconteceu anos depois, a empresa adquirida está no processo, né? Mas o que aconteceu antes da integração da empresa? O seguro é para esse tipo de situação, uma coisa que não foi prevista e que aconteceu e que mudou o cenário do que a gente tinha combinado. Exatamente. É para descumprir, quando descumpre o combinado, né? Ou alguma informação que foi omitida, ou alguma nova situação que aconteça, né? E ele faz com que o processo seja mais rápido e mais seguro para ambas as partes. Tanto para quem vai assumir, não se responsabilizar quem saiu, né? Porque também quem vende também corre risco, né? Ao contrário, todo mundo achar que só quem compra, como para quem comprou também não ter Essa proteção, proteção. vamos dizer, Sim, para. porque é muito comum nesse tipo de contrato você ter vou facilitar a linguagem, você tem um cheque calção, né? Você tem um calção durante essa operação de algo que possa acontecer. A apólice ela vai substituir isso. Certo. Aí você ia falar de algum. Esse é o mais, vamos dizer assim, esse é o mais novo, Esse é o modernoso. que é o modernoso. E aí tem os mais clássicos, que é o responsabilidade civil, sem dúvida, não tem como hoje você ter uma atividade trabalhando sem ter um seguro de responsabilidade civil pela sua operação, de algum dano que você possa causar. Isso você quer dizer qualquer tamanho de empresa? Qualquer tamanho de É a empresa. recomendação, vou dizer assim. O A sua recomendação o básica advogado tem, o é o médico seguinte: você tem, tem que ter. tem que ter. Tem que ter, porque você está sujeito a erro, Uhum, claro. né? Então, você tem o responsabilidade civil, aí tem os dobramentos do responsabilidade civil, que é para diretoria, ou para operação, ou para, né, enfim, tem tudo que você possa ser acionado judicialmente. Certo. Você tem os seguros do patrimônio em si, então, para evitar um incêndio, né, do espaço, da parte física, e você tem do que eu falo que são o seu principal ativo, que não são os clientes, são os seus funcionários, né? Então, você tem toda uma área de benefício para funcionários, seguros de vida, o odontológico, saúde, que são coisas que hoje uma boa governança sabe que isso retém talentos, né? As pessoas hoje, saiu uma pesquisa recente que
não é o salário a primeira preocupação dos funcionários, né? Eles conseguem ver o benefício agregado ao salário quando tem outras preocupações. É muito comum, por exemplo, no seguro de vida, ter uma cesta natalidade, que é no momento que a mãe está sensível, e não precisa ser só o funcionário, pode ser a esposa do funcionário, né? Uhum. Então, ela recebe ali um apoio, uma cesta, né? São coisas que hoje o mercado tem muito benefício agregado aos próprios seguros. Para que a empresa que queira cuidar mais dos colaboradores possa tirar proveito disso. Exatamente. E aí a gente já entra um pouco assim, além do E o patrimônio, cyber, né? e o cyber que você já tinha falado hoje. Além do patrimônio e dessa questão, até do exemplo que a gente deu aqui, você pensa que na hora que eu alio ali o seguro, e pensando no seguro algo que tem um objetivo maior, ele acaba, no final das contas, apoiando a cultura, o legado da empresa? Uma empresa que entende isso, que conscientiza disso, tem O diferença? seguro ele é a chancela de perenidade da empresa, porque ele vai evitar com que a empresa quebre, né? Dependendo Dependendo da da situação. situação. Então, ele é com certeza, eu falo que o seguro ele é o cinto de segurança da governança, né? Ele que vai proteger, dar perenidade à empresa, ajudar no processo de sucessão. Tem esse seguro também que é muito interessante, que dentre gestores, posso explicar ele rapidinho? Pode, por Pensa. favor. Esse seguro, eu acho ele um dos mais interessantes na parte de sucessão. Imagina que nós somos aqui sócios, eu, você e uma terceira pessoa. Um de nós falta. Por lei, os meus herdeiros podem assumir a empresa, né? Eles são donos da minha parte. Mas como é que você coloca uma pessoa sem conhecimento técnico, que pode tomar decisões que vão derrubar a empresa para dentro do quadro de gestores, né? Então, esse seguro ele serve para trocar as pessoas jurídicas. Então, a família recebe uma indenização, mas essas cotas voltam para a empresa. Não tem autorização para entrar na empresa. São estratégias que vão proteger a perenidade da empresa. O seguro, então, ele remunera a família que perdeu aquela pessoa, como se tivesse sido compradas as ações dela, e a empresa segue, né? E aí a critério dela só com quem ficou, ou admitindo algum sócio novo. Que faça sentido, Sim. Uma empresa que tem capacidade técnica. Porque até num podcast com o Daniel Grande, ele deu um exemplo de uma pesquisa que diz que mais de 90% das empresas não passam da terceira geração. Exatamente. E com certeza parte disso é das gerações não estarem preparadas para seguir aquilo que foi colocado como legado, né? Então isso é muito legal. E por que, mesmo com esses seguros, e aí você trouxe alguns exemplos, por que você acredita que algumas empresas preferem continuar sem os ou alguns desses seguros, né? Falta de informação, falta de governança, falta de saber que existe. O que você acredita isso? Porque hoje eu posso dizer que a maioria das empresas não tem esse seguro, certo? Sim. Uma grande parte não tem. As maiores têm, as menores... Sim, as maiores têm, mas as empresas médias, vamos dizer assim, menores, a gente pode dizer que uma grande parte não tem, né? Porque de quem a gente conversa assim, você vê que a maioria não sabe. O cyber, que é hoje em dia, tão famoso, necessário, tão falado, né, de privacidade e segurança, vários exemplos, e tem gente que nem entende, acha que não se aplica para ele, porque, não sou empresa de tecnologia, por exemplo, então não tenho que ter o cyber, né? Ou então, se meu faturamento é pequeno, se for dado, não tem problema, não sabe tem problema. O valor que é um movimento de dados. Exatamente. Então, o que você acredita por que essas empresas que hoje não têm essa gestão de risco que sei desses 20 seguros e desses 20 eu tenho esses 3 ou 1 ou 4 porque é o que na minha gestão de risco eu entendo que eu tenho que ter. Então as empresas que não têm isso por que você acredita? Eu acho que é falta de conhecimento e falta de uma boa consultoria, porque quando você explica para um cliente, isso acontece, o que é aquilo que eu falei, a parceria, né? A sua segurança, né? Até ser 5% do seu faturamento deveria ser investido em apólices de segurança para você mitigar ali 5%? seu risco. Até 5%. Esse é um número. É um número Paula ou é um número global? Global. É um número 5% global. do seu faturamento, no mínimo, tem que ser investido em contra-segurança no seu negócio. Certo. Né? Então, você tem. Então, eu acho que assim, é uma falta de conhecimento, aquilo que a gente estava falando da cultura, principalmente no pequeno e médio, que as pessoas, assim, elas estão trocando o pneu em carro em movimento, né? Estão vendendo ingresso, apresentando espetáculo. Estou falando do médio e pequeno empresário.
Então, realmente é parar para entender e ver valor, porque existe uma grande parte da população que ainda acha que é gasto, que é Certo. custo. Quando a pessoa tem conhecimento, tem esclarecimento, ela pede. Ela chega, não preciso fazer porque isso aqui, eu sei o risco que eu estou correndo. Então, eu acho que vem como todo o processo, como todos os negócios, de uma educação, de um conhecimento. Quando a pessoa tem conhecimento, não tem como ela não ver a importância. Então, eu acho que é mesmo a disseminação da cultura. E as empresas grandes, elas já têm essa, por razões óbvias, Por organização. e elas por organização, por governança, e elas acabam cobrando isso dos fornecedores. Sim. E aí, nessa hora, algumas outras empresas começam a procurar. precisar entender a esses seguros e contratar por uma demanda do cliente, Do né? cliente, exatamente. Porque muitos negócios hoje, principalmente na parte do seguro garantia, né? Muitos contratos hoje vêm com um parágrafo te pedindo uma garantia, né? De que você vai prestar o seu serviço, que você vai entregar o seu material, porque tem todo um processo dependendo daquele serviço contratado. Então, tem uma apólice de garantia para não atrapalhar a operação do seu cliente. Nesse momento, há uma procura, porque as pessoas só podem entrar naquele negócio enquanto fornecedor se estiver protegido. E esse exemplo seu desse seguro garantia, que tem um nome em inglês bonitinho, né? Performance Bond, né? Então, esse seguro, ele é por contrato. Então, se eu sou pequeno ou médio, vendi um contrato para uma empresa boa, relevante no mercado, mas estou com medo se eu vou conseguir entregar ou não, ou tenho risco, Na verdade, em que situações se aplica esse seguro, ou é a empresa que vai exigir de mim esse seguro? assim, a seguradora ela também avalia o risco, né? Ela também vai investigar aquele fornecedor, ver se tem capacidade técnica, né, de entregar aquilo que ela está oferecendo de serviço, principalmente em licitações, né? Então, existe uma avaliação do tomador, que a gente fala, que é a pessoa que vai fornecer. Esse seguro, ele serve para não atrapalhar o processo, para, mais uma vez, não gerar prejuízo financeiro a quem está contratando, né? Então, se você, por exemplo, fez uma licitação, aí aquele fornecedor não vai te fornecer, você vai ter que abrir uma nova licitação, você está Certo. atrapalhando um processo que está gerando prejuízo financeiro lá na frente. Então, esse seguro especificamente, ele te dá a garantia de que aquele serviço vai ser executado. Se não for executado, você tem uma indenização por parte da seguradora que vai receber de quem deveria ter. Não é assim, eu estou com medo, se eu não pagar, alguém paga por mim. Não. Você vai ser cobrado pela sua responsabilidade. É assim como um seguro-fiança de apartamento, por exemplo. Então, mas aí de maneira simplista, o fornecedor faz o seguro em geral, né? Ele vai arcar com o seguro E o beneficiário é o contratante. para beneficiar o contratante. Uhum. E se acontecer alguma coisa com o fornecedor que impediu ele de entregar, o contratante será indenizado Indenizado. e o fornecedor já pagou o seguro ali. Exatamente. E aí está resolvido. Sim. Então, a demanda vem mais de quem está contratando, de estar Sim. preocupado com se a outra parte vai cumprir ou a entrega como um todo. Sim, mas você sabe o que é interessante? Essa é a maioria das pessoas. Mas recentemente até um conhecido nosso, ele me procurou falando, Paula, como é que funciona esse garantia? Me pediram uma vez, eu quero colocar em todos os meus contratos agora, porque eu acho que dá um respaldo para o cliente que eu vou entregar o meu produto. Aí eu fiz para ele uma simulação, ele falou, mas é só isso, porque as pessoas também têm mania de achar que o custo é muito elevado. E não Ele achou barato. Ele achou barato. Ele falou, posso embutir isso tranquilamente, isso vai ser um valor agregado ao meu contrato e vai trazer uma segurança mesmo que o meu cliente não peça. Então, ele já está dando um Ele já passo viu. maior de governança, né? Exatamente. Porque é aquela história que você falou, né? Ele vai ser avaliado, né? E a seguradora vai avaliar o risco dele. E se o risco é mais baixo, o valor Exatamente. do investimento é mais baixo, né? Isso aí. Então isso torna mais factível, né? Exatamente. E hoje o que você tem de demanda empresarial é mais o seguro de responsabilidade? Não, é tudo, na verdade. Depende Então, do é muito espalhado, É assim. espalhado. Muito o seguro de vida coletivo, que as pessoas têm visto muito valor, que são as das convenções. Eu mesmo quando não tem convenção, acaba fazendo para os funcionários, né? O saúde, o vida. Na parte de governança, as responsabilidades civis, né?
E o patrimonial, sem dúvida. Você tem uma frota de caminhão, ou fornecedor, ou né, você faz entrega de alguma coisa, você tem frota de carro, ou de caminhão, ou de. Tudo isso você está blindando por uma apólice. E hoje tem seguro para tudo, Pra né? tudo. Então, qualquer que seja a situação. E hoje você tem uma gama de muitas opções de seguradoras, ou desses seguros que você citou, tem situações que o M&A, por exemplo, só tem uma seguradora. É, Ou todos têm 3, 5 seguradoras, porque eu também já ouvi relatos de colegas de que tentou fazer um seguro e não conseguiu, porque a avaliação de risco que foi feita, se né, enquadrou, não né? se enquadrou. É. E aí, por quaisquer motivos. E se você não tem outras seguradoras como opção, talvez ele não consiga fazer o seguro, e se for uma exigência de um cliente, ele pode não conseguir nem dar sequência naquele Aquele negócio, né? cliente, né? Então, depende muito do seguro, mas as seguradoras elas são específicas, né? Cada seguradora tem um tipo de risco que ela aceita. Então, ela tem eu falo, o seu apetite de seguro. É muito importante dizer que nem todo mundo consegue fazer seguro mesmo, não. Você não consegue fazer seguro de carro batido, você não consegue fazer seguro de vida de gente doente. O que é importante, porque isso é uma coisa, a gente brinca, mas assim, as pessoas costumam procurar depois que precisa. E o Certo, seguro, ele é uma ferramenta de governança, inclusive pessoal, né? Você certo. deve procurar antes de precisar. Ele é para você prever uma possível utilização. Então, dentro dessa questão das seguradoras, elas são específicas, elas fazem sim rastreio de risco, porque elas não vão sair, senão não quebrava a seguradora, né? Elas vão fazer o rastreio de risco e vão fazer enquadramento. Agora, se você perde um cliente porque você não tem enquadramento para poder fazer o seguro, saiba que você precisa se enquadrar, porque provavelmente a seguradora está te fazendo um bem, porque ela está dizendo que você não vai ter capacidade para entregar aquilo que você está prometendo. Então, é até uma forma de você saber que você está com uma deficiência em algum quesito, né? E aí você costuma ter várias opções de seguradoras nesses exemplos que você deu? Sim, dependendo Porque eu lembro do que tipo tinha de uma seguro. época que, sei lá, Garantia, por é, exemplo. o seguro na área tributária, a Uhum. gente faz muito trabalho para as empresas, e aí tem situações que a gente faz recomendações, né? E aí eu lembro, isso coisa de alguns anos atrás, que as empresas, mas você garante que essa determinação fiscal que você vai dar aqui, ela está correta? Se a gente for autuado, você vai cobrir? E há 10, 15 anos atrás, eu lembro que não tinha seguro no Brasil que cobrisse isso, Hum, só seguros globais. E aí, nessa hora, as Big Fours, que são as empresas, sim, as grandes de auditoria, elas levavam vantagem porque elas tinham os contratos globais lá que ela colocava o seguro, né? Então, por exemplo, se o cara for autuado, porque você pensa, continua. uma Vale Assim, quando é ou uma muito Petrobras é específico, autuada, né? E aí alguém vai ser responsabilizado, o valor vai ser gigantesco com para pagar, né? certeza. Quando é muito específico, tá na mão de poucos mesmo. As seguradoras, elas são muito específicas, né? Tem a área de risco ali, de atuário bem específica, e geralmente elas fazem isso, um resseguro, ou contam com uma seguradora global para dividir o risco, né? Ela também divide o próprio risco, ela também mitiga o risco dela. Então, ela faz como se ela contratasse uma parceira para dividir ali Um os resseguro é um riscos. seguro da seguradora? O que é um resseguro? O resseguro, ele é uma o resseguro, ele é uma garantia da seguradora de que se, por exemplo, houver afundou um navio, eu não vou cobrir esse risco sozinho, eu vou dividir você, mas eu garanto que mesmo que eu não tenha dinheiro em caixa, alguém vai garantir Certo. aquela cobertura ali e o risco vai ser mitigado, porque é uma história legal. O seguro, ele começou com as histórias das navegações e dos camelos, né? O pessoal saía para navegar e se afundava um barco, atrapalhava o comércio. Então, as pessoas começaram a fazer vaquinhas ali para ajudar aquele empreendedor, né? Na época das caravelas, que tinha o seu negócio derrubado. Ele partiu do princípio da boa-fé e do mutualismo. Então, você continuar pensando o seguro dessa forma, como uma pessoa a gente vai pagar o seguro ali, mas não é todo mundo que vai usar ao mesmo tempo, senão não era sustentável. A gente consegue entender até por que os preços, às vezes segura 3, 4 milhões, vai pagar, sei lá, 300, 400 reais numa pólice. Então, por que tem essa diferença? É a mitigação, é a diluição. E o resseguro, ele vem nessa mesma lógica, de dividir o risco de quem
Deu enchente no Rio Grande do Sim, o Sul. cara não vai aguentar pagar aquilo tudo, né? Deu Não enchente no tem Rio Grande do Sul. As seguradoras tiveram que dar uma distribuída para conseguir para arcar com conseguir tudo. arcar com os custos. Paula, e de que forma uma estrutura bem feita de seguros pode apoiar a liderança, o conselho das empresas é, no dia a dia deles, né? Então, de que forma um conselho, por exemplo, porque, e aí eu estou falando de novo de empresas médias que têm conselho, porque empresas grandes a gente sabe que a estrutura é outra, né? Então tem o conselho de administração, tem o conselho consultivo, tem o conselho fiscal e tem governança e áreas de governança, compliance, etc. Mas uma empresa média e pequena, algumas têm conselho, outras não, porque nesses casos não é obrigatório, né? E o que que o que que esses seguros ou parte desses pode ajudar o conselho, a governança ou a área de governança, conforme o caso, a ter mais tranquilidade, né, no seu dia a dia, na sua gestão da empresa, na atuação junto à gestão da empresa. Eu acho que não é só um bom conselho, né? Eu acho que é um conjunto de diagnóstico bem feito, de levantar a necessidade daquela empresa, de analisar a governança, como eu disse, né? Saber o estilo de governança e ajudar na tomada de decisão, dos riscos que vão ser mitigados, né? Porque a partir do momento que você consegue entender o seguro como uma mitigação de risco, ele vira um ativo da empresa, ele deixa de ser um custo. Então, eu acho que é nesse ponto de uma boa estrutura, de um bom diagnóstico, e que você vai trazer soluções, é que você vai estar ajudando ali essa empresa a tomar boas decisões. E eu adicionaria aí do meu lado que, de governança, que na hora que você levanta a necessidade de um seguro, que você responde questionários, Uhum. né, para Você rastreia o seu risco também. para esse seguro, você coloca isso, né, você traz visibilidade para isso, isso ajuda também as empresas a terem uma visão de algumas coisas que não têm. O exemplo do cyber, né, é um exemplo claro, porque na hora que a empresa quer fazer um seguro cyber e vê um questionário com umas 300 perguntas, sei lá, mas é muita Não é assim pergunta. não, viu, gente? Já melhorou. Aí tem uma pergunta lá básica que é assim: o acesso à empresa, ele é controlado? No básico. E aí, se a empresa não tem uma catraca, dependendo do lugar, né, você já começa do básico, do básico, do básico, que você já é um ponto que você vai ter que resolver e veja que isso impacta, né, na questão de cibersegurança, né, como exemplo. Você sabe que eu passei por essa situação, Zé, quando eu também recebi lá no podcast um especialista em segurança cibernética, e quando ele falou assim, ele estava explicando sobre o WhatsApp Web. Todo mundo hoje coloca o WhatsApp Web na máquina. Colocou na máquina, você praticamente perdeu a segurança, assim. E eu fiquei assim, olhando, eu falei, gente, todo mundo faz isso, né? O risco que a gente corre, às vezes a gente não sabe. Então, foi muito pertinente esse seu acréscimo aí, porque é exatamente isso. Às vezes você tem um risco que você corre e você não sabe o que está correndo. E quando você é exposto à pergunta, você é questionado, você fala, realmente, não tem uma catraca, não tem um backup que sobe, sei lá, diariamente ou de hora em hora. Algumas coisas que supostamente, né, todo mundo deveria saber e tá fazendo, né? É o que o óbvio precisa ser dito. É isso aí. E eu não vou deixar passar que essa semana um colega me contou do WhatsApp Web que teve um ransomware na empresa e que até então não era bloqueado. Então isso é um exemplo. É um exemplo. Paula, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Foi muito bom. E você que nos acompanhou no José Adriano Talks, os nossos episódios estão disponíveis no YouTube e nas demais plataformas de áudio. O nosso podcast é apoiado por Bluetex, MidSafe, KT Group e Grupo LPJ, que é uma holding que atua como consultoria parceira de grandes marcas em todo o Brasil, composta por empresas que oferecem soluções estratégicas em diferentes áreas, garantindo resultados consistentes e alinhados às necessidades de cada negócio. Siga-nos nas mídias sociais, @MidSafe. Siga o podcast Ela Tac Tac, eu recomendo, foi bom também. E nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Imagina, foi ótimo. Obrigada a vocês.